Bom, então, nas aulas aí iniciais referentes a esse conteúdo do terceiro estágio, né, nós discutimos o emprego, né, da transformada de Laplace, da integral de Laplace, né, para a gente obter o que a gente chama aí de funções transformadas de Laplace, que a gente viu que é um método, né, para a gente mudar o domínio e resolução de um dado problema, né? Então, a gente, no caso, está interessado, né, em resolver equações diferenciais ordinárias, né, coeficientes constantes, equações diferenciais lineares. E aí a gente viu que com a transformada de Laplace a gente pode transformar um problema que está descrito por equações diferenciais para um problema descrito por equações algébricas, né? Equações aí que não envolvem mais nenhuma operação de cálculo, apenas operações algébricas, né? E a gente viu que ao fazer isso, né, a gente pode facilitar o nosso trabalho quando a gente tiver um problema descrito por uma equação diferencial, né, pode ser meio complicado de resolver no domínio do tempo, né? Então, a transformada de Laplace, né, ela aparece como uma ferramenta para nos auxiliar nesse tipo de problema, né? E, bom, onde é que circuitos elétricos entram, né, nessa história? Bom, a gente viu até no segundo estágio, né, a gente só pôde analisar, quer dizer, a gente se restringiu a analisar circuitos de primeira e segunda ordem, né? São circuitos onde você acaba, vamos dizer assim, para você analisar o comportamento daquele circuito, você vai ter que analisar soluções, né, de equações diferenciais de primeira e de segunda ordem, né? Então, para aquela abordagem que a gente utilizou no segundo estágio, né, aumentar a ordem da equação diferencial ia causar bem mais complicações na hora da gente encontrar, né, as soluções. E esse é o tipo de, vamos dizer assim, é o tipo de coisa, né, é o tipo de problema que quando a gente vai aumentar a complexidade do circuito, né, obviamente a gente trabalhou com circuitos RL e RC, que você pode pensar, bom, são circuitos relativamente simples, né, do ponto de vista do diagrama de circuito, né, dos elementos que estão lá, e, vamos dizer assim, para esses circuitos a gente vê essa análise de equações diferenciais, porque, bom, por algumas razões, né? Primeiro porque são circuitos canônicos, né? Assim, você tem vários tipos de circuitos que você consegue reduzir, né? Se o circuito só tem um indutor e um capacitor, você consegue, a maioria das vezes, utilizar lá os teoremas de circuito, né? Teorema do circuito equivalente de Thevenin, para reduzir um circuito a um circuito RLC, um circuito RL ou RC, né? Então, isso é um ponto. Segundo ponto é que, mesmo sendo circuitos simples, esses circuitos têm diversas aplicações práticas, né? Então, quando vocês passarem para o conteúdo adiante no curso, né, vocês vão ver disciplinas em que esses circuitos vão reaparecer para vocês, né, em problemas práticos, né, alguns modelos de alguns dispositivos, né, a modelagem de alguns elementos de circuitos práticos vão envolver circuitos RC, circuitos RL, circuitos RLC. Né? Então, por isso que a gente vê essa análise no segundo estágio, mas assim, aumentando o tanto de, assim, aumentando o tamanho do diagrama do circuito, né, aumentando o número de elementos que esse circuito contém, essa análise se torna bem mais complicada, né, do domínio do tempo. E aí nessas situações, a gente tem essa opção de fazer uso da transformada da classe, né, para resolver o problema.
Então, então hoje a gente começa a efetivamente, né, trabalhar com essa ferramenta para analisar circuitos que têm um número assim, maior de malhas, né, do que os circuitos que a gente viu no segundo estágio, e aí a gente já vai ver realmente a vantagem desse método. Né? Bom, então vamos iniciar, né, com esse circuito que está aí, né? Esse circuito é o circuito que tem aí analisado nesse notebook 11.2. Então deixa eu só colocar. Bom, então temos aqui um circuito, né, em que a gente tem três elementos armazenadores de energia aqui, né, três capacitores. Esses elementos são independentes, né, independentes no sentido de que você não pode pegar dois desses elementos e fazer uma associação em série ou em paralelo, né, porque você não tem nenhum desses elementos estão em série nem em paralelo com então, esse capacitor aqui, ele está conectado a esses dois pontos, né? Esse aqui está entre esses dois pontos e esse está entre esses dois pontos, né? Então você não tem nem nenhum deles está em série com qualquer outro ou em paralelo, né? Então é isso. Quando a gente tem uma configuração desse tipo, a gente considera que esses elementos são independentes, né? Então cada um tem um comportamento, vai ter um comportamento que não tem, assim, não tem conexão direta com o comportamento do outro capacitor, né? Se você tivesse um capacitor aqui, por exemplo, paralelo com esse capacitor aqui A, né? A tensão aplicada nos dois seria a mesma, né? Porque os dois estão em paralelo. Então teria aí uma grandeza elétrica em comum entre eles, seria a tensão, né? E aí nessas situações vamos dizer assim, esse capacitor poderia ser você poderia reduzir, fazer uma simplificação no circuito e deixar apenas um capacitor equivalente, né? Para analisar. Mas, né, se não aparecer nenhuma situação dessa no circuito, então você tem elementos armazenadores de energia equivalentes, e aí esses elementos vão ditar, né, a ordem da equação diferencial que vai aparecer nesse circuito aqui, né, nesse circuito em questão. Né. Então veja que eu tenho três, significa que se eu for resolver as equações, se eu for aplicar as leis de Kirchhoff aqui para determinar qualquer dessas grandezas aqui, né, pode ser VA, VB, VC, ou então qualquer corrente aqui, né, no circuito. Você vai ter que resolver uma equação de uma EDO de terceira ordem, né, terceiro grau. Então, isso aqui já está acima, né, da ordem que a gente tinha lá no circuito RLC, certo? Que era só de segunda ordem. Então, quer dizer, para trabalhar com esse circuito aí, a gente não viu nenhuma ferramenta no segundo estágio, né? Mas bom, se a gente fosse resolver isso aí no domínio do tempo, né? Da mesma forma que a gente fez lá no, vamos dizer assim, no segundo estágio, né? O que é que a gente teria que fazer? A gente teria que achar as condições iniciais aí por exemplo, se a gente imaginar que a gente está analisando aqui um chaveamento, de fato é um chaveamento aqui, né? Porque essa fonte, ela está sendo, você tem um degrau de corrente sendo aplicado aí nesse circuito, né? Aqui por essa fonte. Mas, de fato, o que a gente teria que fazer, né? Por exemplo, a gente teria que achar VA de zero menos, né? Teria que achar VB de zero menos. E teria que achar VC de zero menos, né? Então, isso aqui a gente teria
achar essas três condições iniciais, né, dos elementos armazenadores, o estado inicial do circuito. E aí suponha que a gente queira encontrar aqui, por exemplo, vamos ver aqui, se a gente quiser encontrar essa corrente A, né? Supor que essa corrente A. Então, para resolver aí, para achar essa corrente IA, por exemplo, né, a gente teria, bom, aplicar a aplicação das leis de Kirchhoff aqui, né, diretamente no tempo, daria uma equação de terceira, EDO de terceira ordem, né, e aí para você achar a, a solução, né, você teria que achar as condições iniciais, então você teria que achar IA de zero mais, você teria que achar a derivada primeira de IA em zero mais, né? E você também teria que achar a derivada segunda, né? De IA em zero mais. É assim que você resolve a equação diferencial, né? Então, qual é a dificuldade aqui quando a gente aumenta a ordem aqui desse circuito, né? Bom, o valor inicial da corrente, né, é até alguma coisa que a gente consegue achar pela análise do circuito, né, como vocês sabem. Valor inicial da derivada da corrente também é uma coisa que a gente pode, sabendo aqui as relações, né, nesses elementos, a gente pode encontrar de forma relativamente simples, né? Então tem uma interpretação física disso aqui mais próxima, né, do que a gente das grandezas que a gente trabalha rotineiramente na análise de circuitos. Já para achar isso daqui, né, aí não já começa a aparecer, quer dizer, a derivada segunda da corrente A imediatamente após o chaveamento, né? Como é que a gente determina isso aqui? Isso aqui está relacionado ao quê, né? Fisicamente. Então, a princípio, a gente não vê diretamente, né, uma relação que nos dê aí, ou até mesmo, né, como é que a gente vai, não tem uma, tem uma intuição muito clara de como é que a gente vai achar isso aqui, né? E aqui é só, quer dizer, esse circuito aqui só tem uma ordem de grandeza a mais do que o circuito RLC, né? Poderia ter outros elementos armazenadores de energia aqui, também pode uma ordem, né, da EDO maior ainda. Bom, então, resolver isso aqui pelo que a gente vinha trabalhando no, no segundo estágio, né, aparentemente aqui meio complicado, né? Então, a gente vai e recorre ao método de Laplace, né, da transformada de Laplace. Então, em se tratando de um circuito, né, de um circuito linear, a primeira coisa que a gente faz, né, ao utilizar esse método, né, é passar o diagrama de circuito, né? Então é útil que a gente agora passe o diagrama de circuito para, a gente chama, passar para o domínio de Laplace, né? Então o que a gente vai primeiramente fazer, né, é estabelecer as relações entre as grandezas que a gente quer determinar nesse circuito, só que no domínio de Laplace. E aí a gente pode substituir o diagrama, né, que está no domínio do tempo por um diagrama de grandezas no domínio de Laplace, que a gente seria esse caso aqui, né? Bom, então vamos analisar aqui o que é que essa representação aqui está fazendo aqui para a gente, né? Bom, então veja aqui, bom, eu vou pegar esse circuito aqui, quero trabalhar com ele no domínio de Laplace, né? Então, uma das formas que eu posso fazer, né, para trabalhar com esse circuito no domínio de Laplace seria, por exemplo, encontrar a equação diferencial aqui para qualquer uma dessas grandezas aqui que eu queira determinar e transformar aquela equação diferencial para uma equação algébrica aplicando as propriedades lá da transformada, né? As transformadas funcionais e operacionais. Então, eu posso fazer isso, né? Posso fazer a análise do circuito no domínio do tempo e transformar apenas a equação diferencial,
ou eu posso diretamente, né, reescrever as relações aqui entre essas grandezas no domínio de Laplace, né? Então, ao invés de colocar as grandezas no domínio do tempo, eu reescrevo o diagrama no domínio de Laplace e aplico, né, a que a gente sabe aí da teoria de circuitos, né, aplica as leis de Kirchhoff diretamente no domínio de Laplace, né? Então, a gente já sabe que as leis de Kirchhoff vão ser válidas tanto no domínio do tempo quanto no domínio de Laplace. Logicamente, os métodos que a gente conhece, né, de análise de circuitos, se as leis de Kirchhoff são válidas no domínio do tempo, eles também vão ser válidos no e bom, se a gente aplica as leis de Kirchhoff no domínio do tempo, né, aos circuitos, e a gente encontra métodos de resolução baseado nas leis de Kirchhoff, né? Se a gente for para o domínio de Laplace, né? Se a gente converter um diagrama de circuito no domínio de Laplace, sabendo que as leis de Kirchhoff também são válidas no domínio de Laplace, significa dizer que a gente vai poder aplicá-las, né, a esse diagrama de circuito novo que a gente também tem, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui, né, é pegar cada elemento e encontrar uma representação para aquele elemento em particular equivalente no domínio de Laplace, né? Então, isso aí, como fazer isso aí, né? Tá lá, é assunto lá do conteúdo aí dessa semana, né? Então, a gente tem para cada um dos elementos, né, que a gente trabalha, né? Cada um dos elementos ideais de dois terminais, a gente tem relações, né, no domínio de Laplace, relações entre tensão e corrente que vão ser válidas aí no domínio de Laplace. E que aí a gente vai poder utilizar para representar cada elemento no novo diagrama de circuito que a gente vai obter, certo? Então, deixa eu só ver se eu tenho aqui as relações aqui, pronto. Essa tabela aqui. Bom, então, como é que a gente como é que a gente encontra essas relações, né, que a gente vai colocar no diagrama, no nosso novo diagrama de circuito, né? A gente vai encontrar aplicando a transformada de Laplace, né, nas relações que a gente já conhece, nas relações que a gente já conhece do domínio do tempo, certo? Então, por exemplo, né, a gente tem três elementos passivos, né, que a gente trabalhou até agora, né, em resistor, indutor e capacitor, e cada um deles tem uma relação linear, né, entre tensão e corrente. Então, veja, o resistor tem essa relação aqui, né, que é mediada pela resistência, então, tensão é a resistência vezes a corrente. O indutor, tensão é a indutância vezes a derivada da corrente, então isso aqui também é uma relação linear, porque a derivada é uma operação linear. E capacitor, 1 sobre C integral da corrente, né, somado com a tensão inicial. Então, isso aqui, né, também é uma relação entre tensão e corrente linear, porque a integral é uma operação linear, né? Então, para esses elementos aqui, né, para cada uma dessas relações aqui, se a gente aplicar a transformada de Laplace, né, dos dois lados da equação, a gente acha qual vai ser a relação entre essas grandezas no domínio de Laplace, né? Então, aí a gente tem, desse lado direito aqui da tabela, né, as relações entre tensão e corrente no domínio de Laplace. Bom, tendo essas relações, né, aí agora a gente define o que a gente chama aí de impedância, né, para cada um desses elementos. E impedância vai ser justamente a relação, né, o parâmetro que vai mediar, né, a relação entre tensão e corrente no domínio de Laplace. E aí, bom, deixa eu só...
Então, qualquer um desses elementos, né, que a gente tem aqui para trabalhar, ele vai poder ser a relação entre tensão e corrente, né, nos terminais desse elemento, no domínio de Laplace, vai poder ser mediado por um parâmetro Z, né, que a gente chama de impedância. E aí você vai poder sempre escrever, né, que a tensão vai ser esse parâmetro Z vezes a corrente passando por esse elemento. E assim sendo, né, para cada uma desses elementos que a gente tem um parâmetro que a gente chama de parâmetro de impedância. Né? Então, a impedância do resistor é a própria resistência. No caso do indutor, a variável S, né, multiplicada por L. E no caso do capacitor, sobre SC. Né? Seria a impedância dele. Então, a impedância agora, né, vai ser o conceito que a gente vai utilizar para poder, vamos dizer assim, escrever as relações entre tensão e corrente em cada um desses elementos aí, né? Veja que essa transformação aqui, né, ela leva em conta também a condição inicial do elemento, né? Então, se você tem uma corrente inicial no indutor, ela entra nessa conta aqui. Se você tiver uma condição inicial na tensão do capacitor, ela vai entrar nessa conta aqui também, certo? Só que a impedância ela é definida apenas pelo termo que está relacionado com a corrente, certo? Então, a impedância em si não depende da condição inicial, é um parâmetro fixo. Né? E se você tiver alguma condição inicial, aí você vai ter que, no diagrama de circuito, você vai incluir alguns termos aqui que vão aparecer como fontes de tensão e fontes de corrente, né? Lá. Bom, mas se eu tenho, né, agora, tensões e correntes no domínio de Laplace, se eu tenho parâmetros que relacionam tensões e correntes, né, para cada um desses elementos aí, é tudo que a gente precisava, né, para poder ilustrar, né, esses elementos de dois terminais no diagrama de circuito, né? Então, como é que a gente... Deixa eu só passar aqui de volta lá para... Pronto. Como é que a gente pode fazer isso, né? A gente vai simplesmente pegar o que a gente viu lá no primeiro estágio, né, de representação de elemento ideal de dois terminais, e escrever a relação, né? Quer dizer, você tem um elemento aqui, no caso, o resistor, né? O resistor é representado pela impedância dele, né? Que é E. Você tem a corrente no domínio de Laplace e a tensão no domínio de Laplace. Então, esse elemento aqui, né? Representado pela sua impedância, né? É o resistor no domínio de Laplace, né? Se você tem um indutor, né? Aí você tem duas possibilidades de representar esse elemento, dependendo se você tem condição inicial, né? Se você não tiver corrente inicial nesse indutor, né? Então esse termo, essa corrente inicial vale zero, né? Então tanto faz a representação, quer dizer, se essa fonte de tensão aqui vale zero, isso aqui vai ser um curto, e aí você só tem essa impedância aqui. Se essa fonte de corrente for valer zero, né? Isso aqui vale um aberto, e também só tem essa impedância aqui, né? Então, no caso do indutor, né? A gente tem aqui a nossa impedância, zero, né? A corrente e a tensão, né? Então, no domínio de Laplace, a gente vai representar esse elemento, né, pela impedância, né? A gente vai colocar no diagrama de circuito, indicar na impedância dele, né, que é SL. E essa impedância, bom, se está indicado aqui que é SL, é porque eu sei que a tensão nos terminais dele vai ser a impedância vezes a corrente, vai ser SL vezes I, né? Então, aqui a gente vai seguir a mesma lógica do que a gente viu lá nos circuitos do primeiro estágio ainda, né? Que a gente só tinha resistores e fontes, né? Porque impedância aqui, né, para a gente vai se comportar basicamente como resistência lá no primeiro estágio, né? Porque ela vai dar uma relação direta entre tensão e corrente, né? E a gente vai poder sempre escrever, né, tensão em função de corrente e corrente em função de tensão mediado por essa impedância, né? Então, essa é a ideia.
Tudo bem até aí, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, aí tem, aqui quando chega aqui nessa parte de ter ou não condição inicial, né? Então, pelo que a gente conhece, né? Esse é um dos pontos que o pessoal tende a se equivocar, a cometer alguns erros. Na hora que, na hora que vai trabalhar com esses elementos, se você tem alguma condição inicial. Né? Porque, bom, se você não tiver, como eu falei, como a gente viu aqui, né? Se você não tiver corrente inicial no elemento, o que acontece é que essas fontes não vão aparecer, né? Então você só tem a impedância. Só que, né, tendo essa condição inicial aqui, né, então você fica com essa representação aqui, ou essa representação aqui, né? E o que é interessante aqui, né, é que, bom, se você observar a equação, né, você tem a corrente, né, vezes a impedância, me dá uma queda de tensão, né, e aqui eu subtraio uma queda de tensão que seria a indutância vezes a corrente, né, inicial. Então aqui eu tenho queda de tensão e depois, em tese, né, eu teria um aumento de tensão. Né? Se eu fosse representar isso aqui por um elemento do circuito, eu teria isso, né? Bom, isso aqui seria igual a queda de tensão no elemento completo, né? No indutor completo aí no domínio de Laplace. Então, quer dizer, isso aqui pode ser representado, né, por um elemento desse tipo aqui, né? Então, você veja que eu tenho aqui uma, uma impedância, né, com uma certa queda de tensão daqui para cá, e aqui eu tenho um aumento de tensão, né? Então, essa relação aqui, né, ela é representada por esse elemento aqui, né? Então veja que a polaridade dessa fonte aqui tem diretamente a ver com esse sinal aqui, né? A expressão. Essa expressão aqui a gente obtém, novamente, né? Aplicando a transformada de Laplace, a relação do domínio do tempo, né? E esse sinal negativo aparece lá por conta disso, né? Diretamente da aplicação da transformada de Laplace. E isso aqui a gente pode representar como sendo essa fontezinha, né? Com a polaridade aqui trocada com relação à polaridade aqui do indutor. Lembrando, pessoal, convenção passiva, né, como a gente já bateu tanto nessa tecla, né, desde o primeiro estágio, então a convenção passiva continua valendo aqui. Né? Então, por isso que aqui, né, nessa expressão, corrente na direção, sentido da corrente, né, meu sentido de referência na direção da polaridade de referência, né, isso aqui coloca um sinal positivo aqui. Né? Se essa corrente aqui tivesse para cima, né, você teria que colocar um sinal negativo aqui, né, para representar essa relação aqui, certo? Então, né, novamente, a convenção passiva vale no domínio do tempo e vale no domínio de Laplace também, certo? Então, uma coisa aí para vocês terem cuidado, né, embora seja uma coisa aí batida praticamente, né? Todos os estágios a gente fala disso. Bom, bom, professor, qual é a diferença entre isso aqui e isso aqui, né? Então, se eu qual dessas duas configurações aqui eu posso escolher, né? Para colocar no meu circuito. Tem alguma diferença, né? Quer dizer, se eu estiver analisando o circuito e eu tiver uma condição inicial lá no indutor, né? Como é que eu vou representar aquele indutor no circuito, no diagrama de circuito no domínio de Laplace? Eu represento por isso aqui, do lado esquerdo, né? Ou represento por isso aqui, do lado direito, né? Tem alguma escolha para fazer? O que é que vocês acham? O que é que seria. Eu acho que depende de cada circuito que você está analisando, né? Mas eu digo assim, o que é que
o que é que essas duas, qual é a relação que essas duas configurações aí guardam, para que eu possa dizer que qualquer uma que eu escolher, eu vou resolver o meu circuito da mesma forma, né? Isso Como é daí que eu... seria uma transformação de fonte? Exatamente, né? Então, tem um pessoal que, às vezes, né, quer dizer, o livro também não fala sobre isso, né? O livro meio que esconde, vamos dizer assim. Então, se você não for um leitor atento aí ao conteúdo lá do primeiro estágio, né? Então, lembrando, né? Quando você faz o modelo do domínio do tempo, o domínio de Laplace, todos os métodos que a gente tem lá no domínio do tempo, né? Que depende apenas da linearidade do circuito, são métodos que vão ser válidos aqui também no domínio de Laplace, né? Então, transformação de fonte, circuito equivalente de Thevenin, princípio da superposição, certo? Todos esses métodos, né? Tudo isso que a gente viu lá para circuitos lineares, que depende apenas da linearidade dos elementos, né? Também vão ser conceitos válidos no domínio de Laplace, certo? Então, né? Quando o livro mostra para vocês essas duas relações aqui, ele discute lá como é que você chega num, como é que você chega no outro, né, pelo diagrama do circuito. Só que, de fato, né, isso aqui é apenas uma transformação de fonte, né? Então, se você chamar isso aqui, né, quer dizer, você tem uma impedância Z, né, com a fonte de tensão aqui em série, né, aqui uma fonte de tensão Z, uma impedância ZL e uma fonte de tensão aqui em série, né, L vezes zero. E aí você está transformando numa impedância, na mesma impedância, quer dizer, na verdade, né? Mesma impedância, em paralelo, né? Com a fonte de corrente. Você pode colocar assim, né? Então, essa fonte de corrente vale zero sobre S, né? E essa impedância vale a mesma coisa, então vale SL, né? Então, veja que sair daqui para cá, né, é o equivalente a fazer uma transformação de fonte. E aí você pode ver, né, que lembrando que a gente tinha que lá no circuito resistivo, né, você tinha que ver, tem que ser igual VS, né, tem que ser igual a RS. Aqui você vai ter que ter a mesma coisa, né. Então, VS no domínio de Laplace vai ter que ser igual a Z, né, que é a impedância, vezes, que colocar a corrente maiúscula aqui. Bom, então veja que se eu saio daqui para cá, né, eu pego, bom, se eu pegar o valor da fonte de tensão, que é L vezes zero, né, e dividir pela impedância, né, que é S vezes L, eu vou ficar com I zero dividido por S, né, que é justamente o que aparece aqui, o valor da fonte de corrente, né. Polaridade da tensão aqui é menos mais, né, ela está aqui, menos mais aqui está de baixo, está de cima para baixo, né, e o sentido aqui da fonte de corrente está de cima para baixo também, certo? Então, essas duas relações aqui são, na verdade, uma é a transformação de fonte da outra, né? A única diferença é que essa transformação de fonte está no domínio de Laplace, certo? Então, você pode, né? Bom, quando você está estudando lá no livro, né, dá a impressão que você tem que meio que lembrar-se, né? Memorizar essas duas configurações aqui para poder fazer a substituição em determinado, bom, assim, apareceu um determinado tipo de circuito, você pode utilizar uma ou outra, pode facilitar a sua vida. Bom, isso aqui vai no mesmo sentido da transformação de fonte, né? Tem alguns circuitos que, se você fizer uma transformação de fonte, vai ajudar você, né? Então, fica meio obscuro lá quando o livro fala sobre isso, mas, de fato, né, o que você tem que lembrar, né, você pode lembrar apenas, se você quiser memorizar alguma configuração, você não escolhe uma para memorizar, né?
ou essa do lado esquerdo, ou essa do lado direito, e a segunda sai de graça, né? Se você sabe aplicar o conceito de transformação de fonte, né? Então, não tem muito... quer dizer, você não existe a necessidade de você memorizar isso aqui, né? Porque isso aqui é simplesmente uma transformação de fonte, né? Ok. Bom, então, a gente tem esses elementos equivalentes aqui para o indutor e tem para o capacitor também, né? O capacitor mesma, é a mesma situação, né? Se a gente tiver tensão inicial no capacitor, vai aparecer uma fontezinha de tensão aqui em série com a impedância dele, ou uma fonte de corrente em paralelo, né? Novamente, né? Veja que aqui esse sinal está de acordo com a polaridade aqui, né? Então agora a polaridade é mais ou menos, porque o sinal aqui é positivo. E aí quando você transforma isso aqui para fonte de corrente em paralelo com impedância, né? Essa corrente agora está para cima, né? Apontando para cima. Então você agora tem essa relação aqui. E a gente pode sair, né, dessa configuração para essa configuração aqui, elas vão ser independentes, né? A gente sai de uma para outra com a transformação de fonte. Bom, sabendo dessas relações, né, e desses elementos equivalentes, agora a gente pode pegar um circuito no domínio do tempo e transformar para o domínio de Laplace, né? Então esse é o primeiro passo aí para a gente poder trabalhar com essa ferramenta, né? Então, nesse problema em particular que a gente está aqui, né, as tensões iniciais desses capacitores são todas nulas, né? Então aqui a gente não vai ter aquelas fontes lá no elemento equivalente, né, quando a gente passar pelo domínio de Laplace. Então, bom, o primeiro passo aqui, né, é pegar cada um desses elementos aqui, né, que a gente tem no circuito, cada um deles, né, e passar para a representação equivalente aqui no domínio de Laplace, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos ver aqui primeiro, né, resistores, né? Resistores a gente transforma a impedância do resistor e a própria resistência, né? Então, aqui a gente representa cada resistor, né, com a impedância que é exatamente a resistência dele, né? Então, não muda nada. Capacitores, né, a impedância do capacitor, né, vai ser 1 sobre SC, né? Então, a gente agora vai pegar cada um desses capacitores e colocar a impedância equivalente, né? Então, 1 sobre SC, né? 1 sobre 10 mil, né? Vai ficar 100, né? Então, eu tenho aqui 100 sobre S ohms, né? 100 sobre S ohms aqui e 100 sobre S ohms aqui, né? Então, tá aqui a transformação aí para o domínio de Laplace dos capacitores, né? Lembrando que se eu tivesse condições iniciais aqui, eu teria que colocar fontes de tensão em série, né? Ou fontes de corrente aqui em paralelo, né? Dependendo da configuração que você quiser adotar. Mas aqui, bom, transformados os capacitores, transformados os resistores, falta apenas a fonte, né? E aqui, o que está acontecendo, né? Veja que essa corrente aqui, dessa fonte de corrente, ela é um degrau, né? Então, é 4 vezes a função degrau, significando que isso aqui é um degrau de corrente que está acontecendo no circuito, né? Bom, transformada do degrau é 1 sobre S, né? A gente conhece. Então, essa fonte aqui vai para o diagrama de Laplace, né? Como sendo isso aqui, né? 4 sobre S, né? Então, veja que essa fonte aqui, né? Ela está representada assim,
Mas na prática, quer dizer, se a gente lembrar lá do circuito, os circuitos que a gente tinha lá no segundo estágio, isso aqui também poderia ser alguma coisa, isso aqui. Poderia ser representado por isso aqui, né? Eu tenho uma fonte de corrente de 4 amperes, e aqui eu tenho um chaveamento, né? Tem uma chave aqui fechando, em T igual a zero, né? Então, isso aqui, né, é um degrau de corrente. É o equivalente a um degrau de corrente aqui. Então, tem essa fonte de corrente sendo conectada ao circuito em T igual a zero. Isso aqui é equivalente, né, a T, nesse ramo aí, antes de T, né? Antes de ter essa corrente, antes de T igual a zero, né, essa corrente vale zero, e T igual a zero, ela pulou para 4. Né? Ou seja, é justamente essa função aqui representada. Então, essa função da grau agora, para a gente, né, ela vai servir para a gente representar chaveamento, né? Inclusive, a gente já discutiu isso na aula passada, né? Então, toda vez que aparecer um degrauzinho aqui, né, isso é equivalente a ter uma configuração dessa daqui, né? Você tem o chaveamento. Então, no circuito, nos problemas que a gente vai trabalhar agora, né, ou o chaveamento vai vir representado implicitamente aqui por essa função degrau, né? Então, veja que não tem aqui nada, nenhuma chave indicando no circuito que esse chaveamento vai ocorrer, mas ele está indicado aqui pela função degrau que aparece, né? Então, ou pode vir, ou o chaveamento vai vir assim, ou ele vai vir indicado pela chave, explícito, né? Dizendo que aqui. Então, você tem que saber, né, relacionar uma coisa com a outra. Né? Então, isso às vezes é uma dificuldade que vocês têm, né? De pegar o diagrama de circuito e saber relacionar uma coisa com a outra, né? Então, chaveamento, ele pode agora vir, né, representado de uma forma mais compacta, né, por essa função UDT, ou ele pode vir aí explícito, né, mas uma coisa, quer dizer, vindo representado assim, ou vindo representado assim, tanto faz, vai ter a mesma coisa. Beleza? Bom, então, transformado o diagrama de circuito do tempo domínio de Laplace, aí agora a gente simplesmente vai recorrer aos métodos que a gente já conhece, né, para análise de circuitos, e aí a gente vai trabalhar em cima desse diagrama de circuito no domínio de Laplace, para a gente poder encontrar as equações, né, ou as equações envolvendo essas grandezas aqui e determinar, né, os valores dessas funções aqui no domínio de Laplace, né. Então, quer dizer, no domínio do tempo a gente pode estar interessado em determinar essas correntes ou essas tensões. Aqui a gente vai ter o mesmo problema, né? A gente vai ter que achar, né, quem são essas funções aqui no domínio de Laplace. E aí esse problema vai, para a gente, né, na prática ele vai se tornar um problema similar ao problema lá dos problemas que apareciam no primeiro estágio, né? A gente aplica aí os métodos de resolução de circuitos e a partir desses métodos, né, encontra um sistema de equações, resolve o sistema de equações e encontra essas grandezas aqui. Né? Então, deixa eu só deixar aqui o circuito do domínio de Laplace. Bom, então, feita essa primeira parte, né, agora a gente tem que encontrar, né, as equações para esse circuito aí. Né? Então, a gente tem um circuito de 3 malhas, né, e a gente deseja achar as equações que governam esse circuito, né? Então, bom, a gente pode recorrer a qualquer método que a gente viu, né, de análise lá do, do primeiro estágio. Né? Então, a gente tem no primeiro estágio, para esse tipo de circuito, né, a gente teria método das tensões de nó, uma possibilidade. A gente teria método das correntes de malha.
Como a gente só tem uma fonte aí no circuito, né, a gente poderia recorrer, a gente poderia também, né, fazer a redução das impedâncias aí a uma impedância equivalente, né, e aí depois sair calculando retroativamente, né, cada uma dessas correntes. Então, a gente pode, por exemplo, pegar essa fonte, isolá-la, né, calcular a impedância equivalente conectada aos terminais da fonte, né, já que a gente só tem essas impedâncias aqui, esse arranjo de impedâncias aqui. Depois, calcular dessa impedância, né, calcular a tensão, né, corrente vezes a impedância me daria a tensão aqui no domínio de Laplace. Com essa tensão, a gente poderia sair, né, analisando aqui essas correntes aqui nesses elementos, né. Veja que aqui eu tenho um Y, né, e aqui eu tenho um delta, né? Então, para fazer um cálculo aqui, eu teria que fazer uma transformação y delta, né? Transformações y delta também vão ser válidas no domínio de Laplace, né? Então, você também vai poder aplicar uma transformação y delta, delta y, né? Para resolver, para simplificar um circuito no domínio de Laplace, se for o caso, né? E os mesmos raciocínios que a gente utilizava lá no primeiro estágio vão ser válidos aqui, né? Porque a linearidade da transformada vai nos garantir, né, que aquelas relações também vão ser válidas. Bom, então, para esse circuito, né, vamos aplicar, né, vamos utilizar aí para resolver esse circuito o método das correntes de malha, né, a gente tem três malhas simples nesse circuito, né. Então, vamos ver se a gente resolve, vamos ver se a gente consegue resolver esse circuito, encontrar as equações desse circuito aí aplicando o método das correntes de malha, né? Então, deixa aqui. Bom, então para cada uma dessas malhas... Não, primeiramente, né? Quer dizer, antes de aplicar o método das correntes de malha, vamos colocar aqui algumas referências para alguns elementos aqui que a gente não tem. Então, a gente tem esse elemento aqui, essa polaridade de tensão. Aqui os capacitores já estão, né? E tá faltando uma referência aqui para esse resistor. Ok, né? Então, referências de polaridades a gente já tem. Agora a gente pode colocar as nossas correntes de malha, né? Vou colocar uma corrente de malha aqui. Uma corrente de malha aqui e uma corrente de malha, essa malha aqui de cima, né? Essa corrente aqui a gente vai chamar de I1, aqui de cima a gente vai chamar de I2, e essa daqui a gente chama de I3, né? Então, corrente de malha, assim como a gente viu lá no primeiro estágio. Veja que aqui, né? Bom, a escolha de corrente de malha, né, tem uma vantagem, porque nessa malha aqui, né, essa corrente já vai estar amarrada por essa fonte de corrente aqui. Então, no fundo, a gente já tem uma corrente conhecida e vai ter que determinar dois que são desconhecidos, né? Se a gente escolhesse tensão de nó aqui, né, a gente ficaria com, por exemplo, se a gente colocasse a nossa referência aqui, né, a gente ficaria com 1, 2, 3, né, nós essenciais, e aí provavelmente ficaria mais difícil, né, e teria mais equações para trabalhar. Com a enzimada aqui, aparentemente aqui a gente já vai matar uma equação, né, e vai ficar com o sistema 2x2 para trabalhar. Então vamos ver se isso vai realmente facilitar o trabalho da gente. Bom, então vamos aplicar esse método, né, para análise desse circuito. Então, para analisar cada malha, vamos analisar cada malha simples aqui, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, né? Então, vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha
nessa malha aqui de cima, né? Então, vamos ver, né, a lei de Kirchhoff das tensões, vamos percorrer essa malha aqui no sentido horário, né? Então, saindo daqui, a gente vai vir para cá e a gente quer aplicar a lei de Kirchhoff das tensões aqui para obter a equação associada a essa malha simples aí. Então, vamos aqui, né? LKT aplicada essa malha aí de cima. Então, como é que ficaria, qual seria a equação que a gente obteria para essa malha aí, aplicando lei de Kirchhoff das tensões? Né? Qual seria o primeiro termo? Mais VADS. Certo, agora vamos colocar logo em função do que a gente conhece, né, para cada elemento, né? Então vai ficar 100 sobre S vezes I B de S. Então, aqui a gente tem o primeiro, a gente está chegando aqui, né, positivo, queda de tensão a gente assume como positivo, né, como geralmente a gente faz. Então, a gente tem da lei de Kirchhoff das tensões o sinal positivo, né, primeira coisa. E aí, a queda de tensão VA de S, né? VA de S é a impedância, que é 100, né, 100 sobre S. 100 sobre S multiplicado pela corrente que está passando por lá, né? A corrente que passa por lá é a corrente I2, né? Então, aqui a gente tem 2. 100 sobre S vezes I2 é a queda de tensão nesse primeiro termo, né? Beleza. E o próximo termo, como é que fica? A gente adota o sentido da corrente na direção da queda de potencial para obedecer a lei passiva, né? Então fica menos 100 sobre S. Peraí, vamos com calma, né? Aqui para... Bom, a gente passou por esse primeiro termo, né? Agora tem esse termo aqui que a gente está vendo. Bom, primeiro, sinal da lei de Kirchhoff das tensões é positivo ou negativo? Negativo. Negativo, né? Então, o sinal da lei de Kirchhoff das tensões é negativo, beleza. E aí, agora a gente vai ter que escrever a relação entre tensão e corrente aqui, né? Então, relação entre tensão e corrente, novamente, vai ser a impedância vezes a corrente. Então, a impedância a gente já sabe quem é, né? 100 sobre S. Então, aqui a gente tem 100 sobre S, né? Qual é a corrente que está passando aí? A gente vê... E 3 menos I2 para não precisar mudar o sinal. Certo, ok. Mas vamos continuar nesse sentido aqui, né? Vamos assumir que essa corrente 2 está indo para cá. Seria o quê? Se I3 menos I2 ou I2 menos I3? Certo. Bom, mas a gente está seguindo no sentido da corrente 2, né? Então vamos colocar aí 2 menos B menos e B menos I 3. e 2 menos e 3, né? Tá aqui. Só que 2 menos e 3 é uma corrente que está vindo na direção do aumento de Conversão tensão. passiva. Então, conversão passiva, a gente tem que colocar um outro sinal aqui, certo? Nessa expressão. Então, esse menos com esse menos aqui, né? O menos da lei de Kirchhoff das tensões com esse menos aqui vai embora, né? Então, vai ficar só mais 100 e 2 menos e 3, né? Ou, se você tivesse invertido o sentido da corrente, se você tivesse considerado a corrente como sendo a corrente e 3 menos e 2, né? Você manteria um sinal negativo aqui, né? Certo? Mas, só lembrando, né? Novamente, vocês vão ter que ter cuidado com essa questão da conversão passiva, da mesma forma do primeiro estágio, né? Não muda nada aqui. Maria Gabriela tem uma pergunta? Tenho. Professor, no caso, quando a gente for resolver. Pronto, quando no slide mesmo, quando o senhor mostrou antes, aí quando a gente vai mudar, né, para ser o domínio de Laplace. Aí tem aquela fonte, ou uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente. No caso, quando a gente está resolvendo agora, não precisa desenhar essa fonte, ou na expressão já vai estar ela? Não precisa, porque aqui a gente está considerando o problema, né? Considera que não tem energia armazenada inicial nos capacitores, então eles estão descarregados. Ah, tá bom. Se tivesse carregado, a gente teria que colocar as fontes.
Tá certo. Obrigada. Então, nesse problema em particular, a gente não colocou porque o problema não diz que a tensão inicial é zero, né, em cada um desses capacitores. Ok, né? Então, esse termo aqui a gente já colocou, e o último termo que falta aí para fechar a malha, ficaria como? Ficaria então menos 50 sobre, não, é menos 50 vezes Sim? e 2 menos e 3 mais com o sinal trocado porque é por causa da conversão passiva. Não, Menos, e 2 menos e 1 no caso. certo, menos 50 vezes e 2 menos e 1. Vamos ver se isso é verdade. Mas não tem que trocar multiplicar por menos 1, não? Vamos ver aqui, né? Bom, eu cheguei aqui, tem o sinal negativo, né? Aumento de tensão negativo aqui da convenção da lei de Kirchhoff das tensões, né? Certo? E aí, a corrente I2, que é a corrente que está vindo aqui, menos a corrente I1 que está vindo aqui, é a corrente que está no sentido do aumento da tensão, né? Eu teria que ter um sinal extra aqui da, da convenção passiva, né? Não é isso? Então, ficaria menos 50 vezes... Vamos colocar aqui agora, pode fazer assim, né? Eu teria um menos aqui da lei de Kirchhoff das tensões e o menos da convenção passiva, né? Então, a gente está fazendo isso aqui, obviamente, né? O pessoal já está fazendo direto aí, né? Porque lembra do primeiro estágio, mas para aqueles que não estão com isso aí 100% lembrados, né? Qual é a mensagem aqui? Né? Vocês vão ter que, novamente, ter cuidado com esses sinais, né? Com as convenções que você utiliza, porque a mesma coisa lá do primeiro estágio, né? Dos circuitos para os circuitos resistivos vai valer aqui, né? Então, vocês têm que ter cuidado com as referências. Bom, então vamos pegar essa expressão e simplificar, né? Então, a gente tem 100 sobre S e 2, aí menos com menos vai dar mais, né? Então, vai ficar mais 100 sobre S e 2 menos e 3. E aqui vai ficar mais, né? 50. Bom, I2 a gente desconhece, né? Mas I1 a gente já sabe quem é, né? Inclusive aqui a gente já sabe que I1 vale o valor da fonte de corrente, né? Que é 4 sobre S, né? Então aqui a gente pode fazer I2 menos 4 sobre S, né? Isso aqui igual a zero. Então essa é a primeira equação que a gente tem, né? Equação, vou chamar isso aqui de equação. Bom, essa é a primeira equação. Veja que só tem duas variáveis, né? I2 e I3, né? Porque uma corrente a gente já sabe, né? Uma corrente mais a gente já sabe quem é. Então essa aqui só depende de I2 e I3. Então uma coisa que dá para fazer com essa equação aqui, para simplificar, é multiplicar por S sobre 50, né? Então se você pegar S sobre 50 e multiplica os dois lados da equação, né? Você vai simplificar essa equação aí. Então, S sobre 50 vezes 100 sobre S dá 2, né? Aqui vai dar 2 também. E aqui vai dar S, né? Então, você ficaria com 2 vezes I2, mais 2 vezes I2 menos I3, né? S sobre 50 vezes 50 vai dar S, né? Então, ficaria mais S I2 menos 4S. Isso aqui é igual a zero, né? Porque S sobre 50 vezes zero dá zero. Bom, aqui a gente pode fazer esses produtos aqui, né? E agrupar os termos aqui em cada uma dessas variáveis, né? Se você fizer isso, você vai ver que a equação que sobra vai ser a seguinte, né? Então, a gente vai ficar aí com 4 mais S vezes 2, menos
2 vezes 3, né? Isso aqui igual a 4. Então, essa é a nossa equação número 1, né? Então, veja que aqui a gente tem 2 e 3, né? Duas incógnitas e uma equação, né? Então, aqui a gente precisa de mais uma equação para poder resolver, né? Montar um sistema 2 por 2 e resolver. Então, a primeira equação a gente já tem. Bom, para obter a segunda equação, a gente viu essa malha simples aqui. A equação dessa malha simples aqui, a gente já sabe que é I1 igual a 4S, né? Então, essa malha simples aqui também já morreu. Falta só essa daqui, né? Então, novamente, vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões seguindo essa malha aqui, né? Agora, vamos direto aí, né? Já colocando considerando direto aí as expressões com a convenção passiva, né? Então, como é que ficaria o primeiro termo aí? Saindo aqui de baixo, fazendo esse percurso aqui. Qual seria o primeiro termo da lei? Sinal da LKT ficaria menos Certo? 100 sobre S. Aí você tá a corrente, você vai considerar subindo ou descendo aí. Considera a corrente que dá o sinal positivo, para a gente não ter que mudar o sinal. Então vai ficar I1 menos I3. Certo? E 1 menos I3. Mais 100 sobre S. I3 menos I2. I3 menos I2. Mais 50 I3. E por último, esse último termo aqui, né? Que é a lei de tensão. Então, mais 50 vezes I3, né? Isso aqui igual a zero, né? Então, tá aí a equação da lei de Kirchhoff das tensões para essa malha aqui, né? Da corrente 3. Bom, novamente aqui, né? Se a gente multiplicar por S sobre 50 dos dois lados, a gente vai conseguir simplificar essa expressão, né? Então, vai ficar menos 2 e 1 menos I3, né? Isso nesse primeiro termo, mais 2 vezes I3 menos I2, e aqui S vezes I3, né? Então, mais S vezes I3, isso aqui igual a zero. Novamente, né, agrupando aí os termos de cada uma dessas variáveis, né? A gente tem... Bom, I1 a gente já sabe quem é, né? A gente já sabe que 1 é 4 sobre S também, né? Inclusive, vamos colocar logo aqui. 4 sobre S. Exato. Então, já colocando o valor de 1 aqui, né? A gente pode agrupar os termos aqui que estão em I2 e I3, né? Então, fazendo isso, a gente encontra a seguinte equação. A gente vai encontrar menos 2 vezes I2 mais 4 mais S e 3, isso aqui vai ser igual a 8 vezes S. Então, essa aqui é a nossa equação número 2, né? Então, veja que aqui eu tenho uma equação em 1 e 2, né? E aqui eu também tenho uma outra equação em 2 e 3. Aí tem a primeira equação em 2 e 3, e essa segunda equação também em 2 e 3. Então, a gente tem um sistema aqui 2 por 2, e a gente pode, duas equações independentes, né? Que a gente pode agora resolver para achar a solução, né, desse sistema. Beleza, pessoal? Todo mundo acompanhou até aí? Sim, professor, tranquilo.
se vocês resolverem para solucionar esse sistema aqui, né, você vai recorrer a algum dos métodos lá de análise, ou você pode isolar uma dessas variáveis aqui, substituir na outra expressão, e aí achar quem é a segunda variável, e depois voltar para a equação para determinar a primeira. Enfim, tem várias formas, né? Aqui a gente pode também utilizar o Jupyter Notebook para resolver esse sistema. Só ver aqui onde é que está. Aqui. Então, deixa eu só ver aqui. Pronto. Então, aqui a gente vai pegar esse sistema de equações, né? E a gente vai resolver, né? Vamos simplesmente pegar as expressões que a gente obteve lá no circuito, né? E resolver. Então, essas equações, a primeira equação, 4 vezes S e 2, menos 2 e 3 igual a 4, né? E depois menos 2 e 2, 4 mais S e 3 igual a 8 sobre S, né? Então, se a gente pode escrever essas expressões aqui, né? O sistema de equações equivalente e resolver, né? Aqui no Jupyter. Então, a gente precisa definir as variáveis, né? Que a gente tem I2 e I3, que são as incógnitas, e tem ainda essa variável S, que é a variável aí da transformada de Laplace, né? Então, a gente define essas três variáveis simbólicas, né? Para poder escrever o sistema. E aí a gente vai definir e escrever aqui o sistema, né? Então, o primeiro, né? A primeira equação aqui, a gente tem 4 mais S2 menos 2 e 3 igual a 4, né? Então, exatamente o que a gente tem aqui, né? 4 mais S2 menos 2 e 3 igual a 4. A outra equação é menos 2 e 2 mais 4 mais S3 igual a 8 sobre S. A gente pode ainda multiplicar isso aqui por 8, por S, né? Para eliminar, deixar talvez mais simples, né? Então, ficaria menos 2S2, S vezes 4 mais S3 igual a 8, né? Se a gente multiplicar por S aí dos dois lados. É justamente o que tem aqui, né? Então, menos 2, que multiplica aí S e 2, mais S vezes 4 mais S e 3, isso aqui igual a 8, né? Então, a gente tem esse sistema aí definido, né? E aí a gente, simplesmente faz a mesma coisa que a gente viu lá como fazendo no primeiro estágio, né? Pega aqui o sistema, as duas equações, e pede para o SimPy resolver aqui em função agora das incógnitas de 2 e 3, né? Então, ele vai tratar S como uma variável qualquer, né? E vai resolver o sistema em função de 2 e 3, né? Então aqui eu vou simplesmente resolver, né? Vou pedir para ele resolver o sistema e, vamos dizer assim, colocar aqui os valores, né? As expressões para as correntes de malha que a gente está procurando aí. Então, a primeira corrente a gente já sabe, já está até aqui, né? 4 sobre S. Falta a gente obter aqui a saída do sistema para achar I2 e 3. Então, se a gente Professor, pode... Não? por que colocar esse vetor? Eu, não sei, eu acho que isso é um vetor, né? Essa representação de Eu também 2 ia perguntar isso. Desculpe, eu não cortou, ficou... Pode quando não. você coloca I2 igual a I2 colchete 0, por que isso?
Por que fazer isso? Sim, certo. É porque quando você fizer isso aqui, né, quando você procurar, o que é que isso aqui está dizendo? Né? Ele está dizendo o seguinte, deixa eu só rodar aqui, porque vocês vão dar um split aqui, inclusive, vou dar um split. Insert cell. Vamos rodar aqui para ele solucionar o sistema, né? E vamos ver o que é que ele vai retornar aqui como I2 e I3, né? Então, rodei aqui. Se eu colocar aqui I2, ele vai mostrar quem é I2, tá vendo? Então, ele mostra, na verdade, é como se fosse um vetor, né? Que só tem um elemento. Deu para entender, Felipe? Então, ele esses colchetes aqui, né? Estão indicando que isso aqui é um vetor, na verdade, né? Para o SymPy, né? Que tem um elemento. Então, se você faz I2 de zero, né? Você simplesmente pega o que está dentro desse vetor aí, né? O primeiro elemento desse vetor, que é a expressão que você procura. Tá entendendo? Então, isso aqui é só para extrair essa expressão daqui, né? Para ficar mais bonitinho, né? Para quando, quer dizer, se você colocar para ele mostrar apenas I2, né? Ele vai mostrar o vetor, vamos dizer assim, né? Um vetor que só tem um elemento. Mas não, enfim. Sim, sim. É porque também de diferente que tem no primeiro estágio é essa, essa, esse, essa linha de código aí 8 que tem dois vetores, né? Eu acho que é isso que Sim, sim, exato. é diferente. Então tem umas diferençazinhas, né? Mas tem alguém perguntando aí no chat, né? Por que não usar uma variável qualquer? Eu não entendi a pergunta exatamente. Não, professor, aqui o senhor falou que é mais do ponto de vista estético, certo? O uso do vetor. Sim. Por que não usar, então, ao invés de vetor, Não, uma variável qualquer? não, é o que eu estou falando é o seguinte, o que retorna, o que essa função vai retornar é um vetor, certo? Então, a questão é o que a função retorna, né? Então, quando você utiliza isso aqui, né? O que ele vai dizer? Não, ele vai procurar solução de 2, né? Nessa, nessa saída aqui dessa função solve, né? Então, isso aqui retorna um vetor, né? Você não tem como evitar, né? Utilizando esse código aqui. Talvez tenha alguma sintaxe aí melhor para fazer isso, né? Mas aí aqui, né, obter aqui o zero, né, é simplesmente pegar um elemento desse vetor. Então, assim, não tem, pode ser que tenha uma forma diferente de escrever esse código aqui, né? Talvez tenha uma forma que saia, que a resposta já saia aí sem ser um vetor, né? Não cheguei a dar uma olhada sobre isso, né? Se isso é possível você mudar esse código. Mas simplesmente isso aqui é simplesmente para você extrair o que está nessa representação de vetor e pegar apenas a expressão, certo? Só isso. Então não tem muita ciência envolvida nisso, não. Apenas questão de código mesmo, de sintaxe aqui do código. Bom, então, se a gente rodar isso aqui, né, imprimir aí o valor das correntes, né? Então, aqui, eu estou usando essa função aqui, só que essa função aqui é uma função que não é do SymPy, né? É uma função que está lá no pacote, vamos dizer assim, está lá no pacote que eu coloquei no repositório para facilitar aí a vida. Mas aí essa função, ela vai pegar essa expressão aqui, né, e vai colocar, né, bom, você coloca aqui o nome que você quer chamar a sua variável, a variável que você vai colocar na igualdade e aqui a unidade dela, né? Então, por isso que ela está agora colocando essas expressões com unidade também, né? Então, veja,
Está aqui a solução do nosso sistema, né? Então, em 1, né, 4 sobre S, e 2, 4S mais 8 dividido por S ao quadrado mais 6S, né? E 3, 16 sobre S ao quadrado mais 6S. Certo? Então, estão aí as nossas correntes de malha encontradas, né? Resolvidas aí no domínio de Laplace, né? Então, se a gente voltar aqui, né? E escrever as soluções para I2 e 3, então I2 e 2, né? De S. E foi encontrada lá, né? 4S mais 2, né? A gente pode escrever assim, foi 4S mais 8. A gente pode colocar o 4 em evidência. E aqui embaixo a gente pode colocar o S em evidência, né? S vezes S mais 6. Ampere esse segundo. E aqui I3 deu 16 sobre S mais 6. Ampere esse segundo. Certo? Então, está aqui, né, as nossas expressões para as correntes de malha, né? Com essas expressões aí, né, a gente pode encontrar, né, da mesma forma que a gente tinha lá no primeiro estágio, encontrou as correntes de malha, você encontra todo o resto de grandeza que você tem no circuito, né? Qualquer grandeza que você tem no circuito, agora você pode determinar em função dessas correntes de malha, né? Então, vamos escrever aqui, né, para essas expressões, né, quais seriam, né, vamos dizer assim, as correntes de malha, quais seriam os valores de algumas grandezas aqui em função das correntes de malha. Então, vou perguntar aqui para vocês, vamos ver aqui uma grandeza que a gente tem aqui no circuito, vamos pegar as correntes aqui cadê? Então, vamos pegar as tensões sobre os capacitores, né? Já que as impedâncias são todas iguais, né? Então, vamos pegar aqui as tensões sobre os capacitores. Então, vamos achar quem é VA de S, né? Em função das correntes de malha. Quem seria o VA de S? Seria 100 sobre S vezes I2 de S. Exato, né? Então, VA de S é a impedância do capacitor vezes a corrente que passa por ele. A corrente que passa por ele é a própria corrente de malha 2, né? Que está passando aqui nesse ramo. Então, isso aqui seria 100 sobre S vezes I2, né? Só que I2 a gente sabe quem é, né? I2 a gente sabe que é 4S mais 2 dividido por S vezes S mais 6. Ou seja, daqui VA de S. Pois não, Maria? Professor, no caso, tipo, nesse circuito, ok, porque não tinha energia antes do sistema, né? Eles estão descarregados. Mas vamos supor que tenha. A gente ainda vai precisar olhar o circuito antes e depois de algum chaveamento, ou não vai ser preciso? Não, assim, quando você faz essa conversão quando você coloca aquela fontezinha, quer dizer, se tiver a condição inicial, né? Quando aparecer a fontezinha aqui, né? Por exemplo, se eu tiver uma condição inicial aqui no capacitor e quando passei aqui para o domínio de Laplace, apareceu uma fonte aqui, né? Sei lá, uma fontezinha de tensão aqui. Essa fonte de tensão já incorpora a sua condição inicial, certo? Então, sua condição inicial está aqui, nessa fonte de tensão já. Então, nesse sentido, você não precisa fazer. E tem outra coisa, né? Quando você faz a transformada de Laplace, agora aqui, né? Lembrando, né? A transformada de Laplace de uma função f de t, então f de s, isso aqui seria a integral de 0, né?
Aqui seria integral de 0 até de f de t. Então, isso aqui seria a transformada de Laplace dessa função, né? A transformada de Laplace, né, se vocês derem uma olhada lá no livro, para a gente, ela vai ser definir, esse zero aqui, né, seria o zero menos, né, que é o momento imediatamente anterior ao chaveamento, certo? Então, bom, na maioria das vezes, né, esse zero menos aqui, quer dizer, você vai ter o valor da função, né, f, a função vai ser, se a função for contínua ali, né, você tem f 0 menos igual a f de 0 mais. Então, isso aqui tanto faz, né, ser 0 menos 0 mais ou 0. Então, isso aqui vale, quer dizer, se for corrente no indutor, tensão no capacitor, né, que não pode sofrer variação instantânea, entre aspas, né, no instante t igual a 0, você vai ter isso aqui, né. Se você tiver alguma variação, algum degrau, vamos dizer assim, acontecendo aqui nesse meio termo, né, nesse intervalo, também essa integral não vai ter nenhum problema, né, porque isso aqui vai ser igual, né, se tiver um degrau acontecendo aí, né, isso aqui vai ser igual a integral de 0 mais até então, quer dizer, se acontece um degrau, uma descontinuidade nessa função, não tem problema, né? A transformada de Laplace ela vai poder ser calculada da mesma maneira, né? O único problema que pode acontecer aqui, né, isso aqui não ser igual a isso aqui, é se você tiver um impulso, né? Aí, se você tiver um impulso, aí a gente vai ver isso aí mais para frente, né? Já nas últimas aulas. E quando você tem um impulso, por exemplo, se você tiver um impulso de corrente, né, na entrada do capacitor, se você tiver um delta de corrente na entrada do capacitor, aí o que acontece é que aquele elemento vai poder sofrer variação instantânea. E o capacitor aí vai poder sofrer variação instantânea de tensão, né? Unicamente na situação de você ter um impulso de corrente na entrada dele, né? E um indutor também vai poder sofrer variação instantânea de corrente se você tiver um impulso, né, de tensão nos terminais do indutor. Então, essas são as únicas situações em que você vai ter que ter um certo cuidado aqui em avaliar esse limite aqui inferior da integral, né? Isso a gente vai ver aí nas últimas aulas, né, que é uma coisa um pouco mais particular. Mas, né, em qualquer outra situação, quando você converte, né, quando você já obtém um diagrama de circuito no domínio de Laplace, né, implicitamente as condições já estão sendo obedecidas, né? A transformada de Laplace é sempre calculada do zero para frente, né? Certo? É do zero para infinito. Então, o que acontece antes de zero não está, quer dizer, esse diagrama de circuito aqui, ele não traz nenhuma informação do que estava acontecendo no circuito para t menor que zero. Está entendendo? Então, aqui, né, o que esse circuito faz, né? Ele engloba a informação do que estava aqui acontecendo no zero, certo? E do t, e isso vale, né, para t maior que zero, vamos dizer assim, né? Então, aqui a gente não precisa fazer o que a gente fazia lá no segundo estágio, né, de ficar analisando aquela condição antes e depois, para poder determinar tal e tal relação entre grandezas, porque aqui isso já está implícito, né? Então, quando a gente obtém esse diagrama de circuito, se aparecerem essas fontes aqui, né, elas aparecem justamente para incluir essa informação no problema, certo? Não sei se ficou claro aí, quem estava com a dúvida, acho que era a Maria, né? Ficou Então, assim, professor. quando aparecerem essas fontes aqui, você já fica sabendo que é porque essas fontes incluem essa informação, né? Essas fontes aqui vão carregar essa informação que você está perguntando aí. Então, essa informação já está incluída no problema, só que de maneira indireta.
ok? E isso tem a ver, como eu falei, com a definição da transformada aqui, né, de Laplace. Bom, quando a gente começar a trabalhar com voltar do domínio de Laplace para o domínio do tempo, aí talvez fique mais claro. Bom, vamos ver aqui. Bom, então a gente estava aqui, né? Determinar essa tensão VA de S, né? A impedância vezes a corrente 2. A corrente 2 vale 4S mais 2 dividido por S mais 6, né? Então aqui a gente ficaria com 400, né? S mais 2. E aqui embaixo ficaria S ao quadrado, S mais 6, né? Volt vezes segundo. Então tá aí a tensão VA determinada, né? Então eu posso fazer isso aqui para quaisquer desses elementos aqui, né? E posso determinar a tensão em cada um deles, né? Sabendo as correntes de Mayer, né? Como a gente sabia aí como a gente fazia aí no primeiro estágio. Vamos ver aqui, vamos escolher mais um aqui. Vamos escolher aqui esse VC, né? Então, quem seria VC aí em função das correntes de Mayer? Vou fazer isso aqui para a gente encerrar por hoje. Quem seria VC aí em função das correntes de Mayer? Seria 100 sobre S vezes em 1 menos em 3. 100 sobre S, né? Vezes, bom, a corrente que está descendo aqui é em 1 menos I3, né? Para a gente, para a gente não ter o trabalho de mudar o sinal da conversão passiva, a gente pega aí a corrente que está descendo, né? Que é em 1 menos I3. Então, aqui a gente fica com 100 sobre S, 4 sobre S, né? Menos 16 sobre S mais 6. Então, a gente fica com isso aqui. Se a gente fazer os cálculos aí, né? A gente ficaria com o quê? Né? Então, VC bom, 100 sobre S, que multiplica... Se a gente pegar o mínimo, mínimo múltiplo comum aqui, né, desses denominadores, a gente ficaria com S que multiplica S mais 6. Né? Então, S que multiplica S mais 6, se a gente dividir por S, né, ficaria S mais 6 vezes 4. Então, ficaria 4 vezes S mais 6, né? Menos 16 dividido por S mais 6. Não é isso? Então, 4 vezes S mais 6 dividido por S vezes S mais 6 daria 4 sobre S, né? Então, está certo. E aqui menos 16 sobre S mais 6. Então, está correto. Bom, então, simplificando aqui, né? Ficaria 4S, né? 4 vezes 6, né? 24 menos 16 daria 8, né? Então, ficaria 100 sobre S e multiplicaria 4S mais 8 dividido por S sobre S mais 6. E isso aqui, bom, aqui ficaria 400, pode colocar em evidência aqui o 4, ficaria com 400 S mais 2, né? Dividido por
S ao quadrado sobre S mais 6, certo? V vezes S. Então, aí está o valor da tensão VC de S, certo? E aí, bom, sucessivamente, né, você pode aplicar esse conhecimento agora que você tem, né, sobre as correntes de malha e sair determinando, né, no domínio de Laplace o que cada uma dessas grandezas aqui, né, representa, certo? Então, você pode, o circuito completo, você pode determinar qualquer dessas grandezas agora no domínio de Laplace. Bom, mas o que a gente deseja, né, é resolver, né, encontrar as expressões no domínio do tempo, né? Então, o problema que resta agora, né, uma vez solucionado o problema, o diagrama de circuito no domínio de Laplace, né, é a gente pegar essas expressões aqui que estão no domínio de Laplace, né, as expressões para as correntes e para as tensões, etc., e achar qual é a expressão correspondente, né, no domínio do tempo. Ou seja, a gente tem que calcular a transformada inversa, entre aspas, né, determinar a transformada inversa. A gente tem que determinar, por exemplo, pensando aqui, né, VA de S, né, se você tem VA de S, tem uma certa função no domínio do tempo, né, VA de T, que é a tensão que está associada a essa função VA de S, né? Então, a gente tem que agora pegar essa transformada e tentar achar qual é a função, né, associada àquela transformada no domínio do tempo. E aí a gente soluciona o problema, né? Terminou, a gente fecha aquele percurso, né, que a gente viu para encontrar essa função. Então, na próxima semana, quer dizer, como é que você faz isso, né? Você vai fazer isso, a gente vai fazer uso aqui do método das frações parciais, né? Que vai ser o assunto aí da próxima semana, certo? Então, fazendo expansão em frações parciais, a gente consegue encontrar, né, essas funções no domínio do tempo e aí resolver o problema, né? Então, esse vai ser o assunto da próxima semana. Então, a gente vai ver aí como é que a gente trabalha com essas expressões, essas transformadas. E aí, bom, terminada essa parte de frações parciais, a gente já vai discutir aí os últimos, assim, os conceitos mais derradeiros conceitos aí desse material, né, que vai ser alguns conceitos relacionados à função de transferência, integral de convolução, né, e como é que a gente pode utilizar esses conceitos derivados, né, da transformada de Laplace também na análise de circuitos, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, vai dar para fazer frações parciais pelo Júpiter? Professor, Não, nesse período, aí, bom, depende do problema na prova, né? Mas esse assunto ele vai ter que, ele vai ser cobrado, né? Então, nem tudo vai ser possível de vocês utilizarem, né, o Júpiter. Até porque o Júpiter não tem, quer dizer, o SimPy, nesse caso de frações parciais, ele não tem solução fechada para todos os casos, né? Então, é importante aí que esse assunto vai ser cobrado, né, em resumo. Mas a gente vai ver, né, algumas formas de que a gente pode utilizar também o SimPy para ver como é que a gente pode checar, né, trabalhando. Existem ferramentas para você fazer esse cálculo, mas também você tem que estar capacitado para checar, né, a solução, se aquilo ali faz sentido ou não. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, né? Mas certamente existem formas aí para você fazer esse cálculo utilizando o computador, né? A gente vai ver algumas alternativas para isso. Ok, então deixa eu só encerrar aqui a gravação.